Olá pessoal, nós faremos agora a correção do simulado referente ao texto A Pedagogização do Conhecimento, estudos sobre recontextualização, simulado esse que foi classificado como sendo de nível médio. Diferentemente do início das outras correções que nós já fizemos, resolvemos começar a correção desse simulado explicando um pouco outro texto de Basil Bernstein. E talvez essa rápida explicação sobre esse outro texto dele possa deixar um pouco mais claros alguns conceitos presentes no texto nesse texto da bibliografia. Porque nós verificamos que houve muitas dúvidas sobre algumas passagens desse texto. Então, trata-se de um texto traduzido para o português. Algumas palavras são palavras não muito comuns no universo da educação, como, por exemplo, adquirente. Então, na tradução, nós tivemos a utilização desse termo adquirente. Talvez o termo aprendiz fosse mais adequado. De qualquer forma, nós vamos aqui fazer uma rápida explanação sobre outro texto dele, e algumas passagens desse texto de Bernstein fazem referência também ao texto A Pedagogização do Conhecimento. Tanto é que a gente vai deixar também disponível aqui na plataforma para vocês, porque a leitura desse texto pode dar uma luz, pode fazer com que a compreensão desse texto, A Pedagogização do Conhecimento, se torne mais fácil, ok? Então a gente vai fazer aqui rápidas explicações sobre esse outro texto dele e o simulado que também já está disponível na versão difícil desse texto. Esse simulado da versão difícil faz várias referências a esse outro texto de Basil Bernstein. Trata-se de um texto no qual ele vai abordar as pedagogias visíveis e as pedagogias invisíveis, ok? No resumo do artigo da seleção, é feita uma rápida referência a essas pedagogias visíveis e invisíveis, ok? E é interessante que, quando a gente faz a leitura desse outro artigo dele, a gente percebe muito bem a relação dessas pedagogias com os modelos que ele nos traz, os modelos de competência, de desempenho. Então, a gente pode fazer essas referências e é justamente disso que trata o terceiro simulado desse texto, o simulado da versão difícil. Porque na prova de vocês pode haver algumas referências a essas pedagogias, para verificar se vocês conseguem fazer a referência dessas pedagogias visíveis ou invisíveis com os modelos de competência e desempenho que estão bastante presentes no texto da bibliografia, tá bom? Então, pessoal, o título do texto é Classes e Pedagogia, Visível e Invisível. Nesse texto, Bernstein vai falar sobre os conceitos, as características, tanto da pedagogia visível como da pedagogia invisível. Ele vai trazer algumas críticas a essas propostas. Obviamente, não dá para definir qual pedagogia seria mais indicada. No entanto, ele vai destacar a relação da pedagogia invisível aos modelos de competência que se fazem cada vez mais presentes no universo educacional, tá ok? E vale destacar também que os principais estudos de Basil Bernstein se referem à educação primária, à pré-escola, mas que isso pode ser, os resultados desses estudos podem ser perfeitamente interpretados considerando aí as demais etapas, como o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. O que é importante destacar aqui é que esses conceitos de pedagogia visível e pedagogia invisível estão relacionadas a diversos fatores, como
o controle do professor em sala de aula, a forma de se avaliar, né? A forma de considerar, como se considera o tempo, né? O tempo pedagógico, a perspectiva de futuro dos indivíduos, dos aprendizes, né? Ela vai mudar de acordo com o tipo de pedagogia. Então, por exemplo, na pedagogia invisível, né? O foco não é no futuro, mas sim no presente. E é interessante quando a gente faz referência aos modelos que ele nos traz, isso fica muito bem claro, ok? A gente pode resumir este texto, né, sobre pedagogias visível e invisível com o seguinte modelo. Nós temos aqui a pedagogia visível, né? A pedagogia visível é caracterizada por Bernstein como sendo uma pedagogia explícita, ok? Só lembrando, o que eu falar sobre a pedagogia visível, a gente pode relacionar com o modelo de desempenho, ok? Importante a gente ter isso em mente. Então vamos lá. A pedagogia visível, né, é aquela que está explícita. E como é uma pedagogia que está explícita? É uma pedagogia que se baseia, por exemplo, em regras de conduta que são bem claras, né? Então, os aprendizes têm claramente, né, em mente as regras de conduta que eles devem seguir, ok? Não apenas os alunos, mas também os docentes. Então, há uma definição mais clara dos papéis dos alunos, né, os direitos, os deveres dos alunos, dos professores também, o que cada um deve fazer nesse espaço, ok? Então, trata-se de algo consciente. Isso é uma característica da pedagogia visível, tá bom? Então, as regras de conduta, os critérios de correção que o professor utiliza são critérios rígidos e critérios explícitos, né? Esses critérios são de conhecimento dos alunos, ok? Os critérios são utilizados de maneira consciente, ok? Então, a gente pode dizer que tudo é muito bem estruturado, né? Há uma rigidez na estruturação dessa pedagogia visível muito clara, né? Consequentemente, quando a gente tem essas regras de conduta, esses critérios que são muito bem definidos, muito bem explícitos, né? Esse monitoramento se faz mais presente, né? Então, na pedagogia visível, o monitoramento do professor em relação aos seus alunos é mais claro, né? Então, a gente pode dizer que ele acompanha mais de perto os seus alunos. E como tudo é muito bem explícito, né, muito bem determinado, os espaços, né, utilizados na aprendizagem também são rigidamente delimitados, ok? Então, não há uma flexibilidade na utilização de espaços pedagógicos, ok? Então, os espaços são muito bem definidos, as regras de conduta, os critérios de correção, a própria organização da sala de aula é uma organização rígida, né? Tudo muito bem definido, ok? A gente pode dizer que essas são características da pedagogia visível e levando para o texto da seleção, né? Todas essas características da pedagogia visível são características dos modelos de desempenho, ok? Então, nós temos aqui os modelos de desempenho que têm como características essa rigidez, né? Esses critérios explícitos, né? A não flexibilidade dos espaços pedagógicos, ok? Então, é importante a gente ter isso em mente. Essa é uma pedagogia visível, uma pedagogia consciente, uma pedagogia onde cada passo executado, né, é executado com um objetivo, executado seguindo critérios, ok? Então, não há espaços para o agir inconsciente, né? A gente pode dizer, né, em outras palavras, que a pedagogia visível é tudo bem organizado, né? Não há espaço para desorganização, né? E essa pedagogia visível, ela, segundo Bernstein, né,
ela é muito utilizada na educação das elites, né? Então, é uma educação característica das elites, né? As escolas direcionadas às elites são escolas onde essa pedagogia visível se faz mais presente, onde os modelos de desempenho se fazem mais presentes, ok? Então, a gente pode relacionar modelos de desempenho, a pedagogia visível, uma pedagogia mais voltada para as elites, ok? Do outro lado, nós temos a pedagogia invisível, ok? Essa pedagogia invisível diz respeito àquilo que é implícito, não está claro, ok? Então, por exemplo, as regras de conduta, os critérios de correção utilizados pelo professor, né, são muito pouco definidos, né? Não há uma definição clara nisso. Em outras palavras, né, até para a gente fixar melhor isso na cabeça, né, utilizando um termo mais comum, né, como se essa pedagogia invisível fosse desorganizada, né, e essa desorganização teria reflexos na sua prática em sala de aula, uma sala com espaço desorganizado, não há critérios de organização do espaço escolar, né? Não há critérios de correção, enfim. Isso, claro, utilizando termos mais simples, né? Então, essa pedagogia invisível, ela tem como característica ser implícita, né? As regras de conduta e critérios de correção são pouco definidos. Em compensação, diferentemente da pedagogia visível, onde os espaços são mais delimitados, né? Não há espaço para, digamos, inovações, né? Enfim, na pedagogia invisível há essa flexibilidade, então outros espaços podem ser considerados como espaços pedagógicos, ok? Então, a escola não seria o único espaço pedagógico, poderia haver outros espaços, como, por exemplo, o próprio espaço da fábrica, né? A fábrica poderia ser visto como um espaço pedagógico também, isso seguindo a pedagogia invisível. Essas características da pedagogia invisível podem ser muito bem relacionadas aos modelos de competência, ok? Então, nos modelos de competência, nós temos como característica, né, essas regras implícitas, não muito bem definidas, os espaços pedagógicos podem ser variados, né? Então, a gente pode ver aqui uma diversidade maior nessa pedagogia invisível, ok? De fato, nós temos uma diversidade maior. E essa pedagogia invisível seria mais indicada, né, para a educação das classes mais baixas. Por quê? E vejam só, não é Bernstein que faz essa indicação, né? Aqui ele está trazendo a visão que ele tem do que ele está encontrando, né? Tanto é que ele não vai defender a pedagogia invisível. Ele vai dizer que a pedagogia invisível ela existe, né? E ela é muito utilizada na educação das classes mais baixas. A partir do momento em que a gente não conhece muito bem as regras de conduta, os critérios de correção, né? Não há uma definição desses espaços pedagógicos. Isso torna, obviamente, mais difícil o papel da família, né, em acompanhar o desenvolvimento escolar dos seus filhos, né? E em se tratando de classe trabalhadora, né, isso fica mais complexo ainda. Então, dificilmente as famílias de classe mais baixas, né, teriam a disponibilidade de interpretar, por exemplo, os critérios de correção que não são bem definidos, criar espaços pedagógicos em casa para acompanhar os seus filhos, né? Então, como essas classes mais baixas criariam esses espaços pedagógicos em casa, né? Se esses espaços nem mesmo nos espaços formais de ensino estão bem definidos, né? Então, se nem na escola há uma definição rígida, né, desses espaços, como a família poderia fazer isso em casa? Então, de fato, pessoal, é muito mais complexo, né? E outro ponto importante é que essa pedagogia visível, que é explícita, mais rígida, né,
direcionada principalmente às elites, ela tem um foco no tempo futuro, né? Então, na pedagogia visível, o que importa não é o agora, o que importa é o depois. Então, a gente pode ter aqui uma perspectiva de futuro nessa pedagogia visível, por meio dessa educação, né, a chegar a um ponto no futuro, ok? Por isso que a gente vê como características dos modelos de desempenho, né, um foco no futuro, diferentemente do que ocorre nas pedagogias invisíveis, né, ou então nos modelos de competência. Então, na pedagogia invisível, o foco não é no futuro, mas sim no presente. Daí uma característica muito grande, pessoal, da educação profissional, naquela educação meramente manual, né, que traz como foco a resolução de problemas atuais, né? Não há essa perspectiva de futuro. O presente é agora, o tempo é agora, né? O foco no presente, no saber fazer, no saber se deparar com determinadas situações e diante das situações saber lidar com elas, né? Então, o foco na pedagogia invisível é no tempo presente. Consequentemente, o foco nos modelos de competência vai ser no tempo presente, ok? Esses modelos de competência, que são bastante criticados por Bernstein, né, que vieram de um contexto não educacional, ele deixa muito bem claro, né? Daí o próprio título, a recontextualização, né? Por quê? Porque trata-se de um conceito que não surgiu, não tem uma raiz no universo pedagógico, né? Ele vem de um universo mais, digamos, econômico, né? Voltado aí para a produção do lucro, né? Então, vem de um campo econômico para um campo educacional. E, obviamente, quando a gente se depara com esses conceitos que são recontextualizados, né, surgem aí aspectos muito importantes a serem considerados, né? São contextos diferentes, são objetivos diferentes, né? No caso do contexto econômico, o objetivo é gerar economia, né? Por economia a gente pode entender como mais-valia, capital, enfim, lucro, né? E esse não é o objetivo da educação, ok? Mas quando esse modelo de competência é utilizado no âmbito educacional, né, ele acaba também reproduzindo isso, né? Reproduzindo uma educação que tem como principal foco, né, otimizar o próprio mercado, né? Então, otimizar de que forma? Fazendo com que esses indivíduos se capacitem, né, no saber fazer. Então, vale destacar aqui o tempo presente, né? O que importa é o agora, é ensinar como as pessoas devem agir em determinadas situações, né? Isso voltado muitas vezes para o mercado de trabalho. Então, esses modelos de competência que são vistos nas pedagogias invisíveis, né, têm como característica focar no tempo presente, né, no saber fazer, tá, ok? Então, nós achamos interessante trazer alguns pontos desse artigo de Bernstein, né, no texto no qual ele fala das pedagogias visíveis e das pedagogias invisíveis, né? Ele traz essas características das pedagogias e relaciona essas pedagogias com os modelos, né? No caso da pedagogia visível, relacionada ao modelo de desempenho, e a pedagogia invisível aos modelos de competência, né? Fala que a pedagogia invisível é muito utilizada na educação das classes mais baixas, e isso obviamente traz um aspecto muito negativo, né? Por conta que geralmente essas famílias não conseguem acompanhar a educação dos filhos, e a pedagogia visível, por ter esse foco no tempo futuro, é bastante utilizado na educação das elites. E como nós vimos no texto, né, ele fala bastante nos modelos de competência, né, faz algumas críticas, né? Os modelos de competência se utilizam de teorias que visam os aspectos universais, né? Como a gente viu que não há uma rigidez muito grande na pedagogia invisível, rigidez em critérios de correção, rigidez no espaço pedagógico, né? É natural que as pedagogias invisíveis, né,
busquem referenciais teóricos que tragam essa universalidade, né? Por isso que Bernstein cita alguns teóricos, né, como Piaget, Freud, Chomsky, né? Cada um em uma área diferente, né, que trazem essas perspectivas universais que seriam utilizadas nas pedagogias invisíveis, né? E justamente essas perspectivas universais trazem um critério, uma questão muito biológica, né? Ou seja, é uma teoria de base muito naturalística. É como se o foco fosse em algo que estivesse presente em todos os indivíduos. É o que a gente encontra Piaget, Freud, Chomsky, ao falar da linguagem, né? Como, por exemplo, um aspecto que todos nós já nascemos com ele e vai auxiliar na aquisição da linguagem, né? Então, todos esses teóricos que Bernstein lista no texto, né, cada um fazendo referência a uma área mais específica, né, eles trazem essa perspectiva muito biológica, ok? E é uma característica das pedagogias invisíveis, é uma característica dos modelos de competência, né, o foco nesse aspecto biológico. E claro, pessoal, quando o foco se dá no aspecto biológico, quando a educação, quando a produção de conhecimento, né, considera muito esse aspecto biológico, deixa-se de lado o quê? Deixa-se de lado o aspecto cultural, tá, ok? A produção de conhecimento como uma atividade cultural. E ao deixar a atividade cultural de lado, que é uma das características das pedagogias invisíveis, uma das características dos modelos de competência, né? Ao deixar esse aspecto cultural de lado, são deixados aspectos muito importantes como relações de poder, né? Questões relacionadas à política, à sociedade, à cultura, né? Não são abordados, por exemplo, assuntos como exploração do trabalhador, né? Então, esses temas relacionados à cultura, por exemplo, são deixados de lado em detrimento de uma abordagem mais biológica, ok? Então, quando as pedagogias invisíveis buscam nessas teorias que têm como característica esse aspecto biológico, na explicação universal, né, tomando por base o aspecto biológico, todos esses fatores muito importantes são deixados de lado. Por isso que Bernstein fala que há um perigo aí, né? Não considerar a produção de conhecimento como algo inserido em um contexto onde ocorrem relações de poder, isto é muito perigoso, ok? Então, no texto mais específico da bibliografia, ele fala de modelos de competência, fala de modelos de desempenho, né? A gente sabe que o foco é nos modelos de competência, né, que vem dessas pedagogias invisíveis, e ao se utilizarem desses referenciais teóricos, né, corre-se o risco de deixar de lado esses aspectos importantes, como, por exemplo, a cultura, tá ok? E por que deixa esses aspectos de lado, né? Porque os modelos de competência, como vieram de outro contexto, né, de um contexto econômico, não é do interesse da economia, né, dos grandes empresários, discutir cultura, né, discutir relações de poder, né, não, discutir assuntos que possam levar o indivíduo a ter uma visão mais crítica da realidade. Não é do interesse dele. Naturalmente, quando esse conceito de competência é recontextualizado, né, ele é levado para o âmbito educacional, ele acaba levando também essa característica, né, essa característica de focar em universais, né, em focar em aspectos não relacionados, né, diretamente ao campo cultural, ok? Mas sim ao campo biológico. É justamente o que a gente encontra nos referenciais que foram citados aí por Bernstein. Então,
Depois a gente vai falar novamente sobre isso quando a gente fizer a correção do terceiro simulado, né, de nível difícil, no qual são tratados mais explicitamente, né, esses assuntos relacionados às pedagogias visíveis e pedagogias invisíveis, ok? Então, após esse breve parênteses, para explicar um pouco sobre esse outro texto de Bernstein, que, como nós já dissemos, ajuda um pouco mais a interpretar, né, o texto da bibliografia, agora a gente parte para a correção do nosso simulado.